Oi pessoal, eu sou o Rodrigo aqui do Kitnet HQ e hoje eu trouxe para vocês um novo quadrinho, ou pelo menos um novo que chegou aqui no Brasil, do Paco Roca, A Casa, que é um quadrinho lindo, lindo, lindo de morrer. Não só pelo traço, que eu vou mostrar agora, não só porque tem um traço maravilhoso, mas porque a história que ele conta é muito sentimental, né? O Parco Roca já apareceu aqui no Brasil com aquela história do velhinho que está lá no sanatório, né? E tá com Alzheimer e o filho não vem visitar e tal, cujo nome eu esqueci agora, é Rugas, que está ali também pela editora Devir e agora saiu A Casa. Só que A Casa é autobiográfico. Então você sabe na primeira página que o pai do Paco Roca morre. Ele morre. Essa é a primeira página. E daí os três irmãos, o Paco, que é o do meio, o irmão mais velho e a irmã mais nova, vão se encontrar numa casa que era tipo a casa de veraneio do pai e da mãe, né? E eles ficam tentando, de alguma maneira, arrumar a casa. Aliás, a ideia é essa, né? Arrumar a casa para poder vender a casa, porque não é interessante para nenhum dos três irmãos continuar, né? Com aquele imóvel. E daí lá na casa, e é interessante porque primeiro vai o Paco, depois vai o irmão dele, separados, daí depois chega a irmã separada do irmão, e daí eles ficam os dois irmãos opostos juntos, depois chega o Paco também, e eles começam a pensar e refletir sobre a vida. Então, é uma história em quadrinhos reflexiva sobre a vida e principalmente sobre a memória. Quem era o meu pai? Quem era a minha mãe? Neste caso aqui é apenas o pai, né? Mal se fala da mãe. Mas ele fica relembrando como que o pai era, as idiosincrasias do pai, as bobagens que o pai gostava, as chatices do pai, de como que eles ficaram mais velhos, o quão eles se parecem ou não com o próprio pai, as decisões difíceis que você tem que tomar no final da vida de alguém. A pessoa tá mal, você decide fazer o quê? Você entuba ela? Você deixa que a morte chegue naturalmente? Quanto que vale a pena lutar? O que é importante para você ter qualidade de vida? Tá tudo isso nesse álbum aqui. E é legal porque o Paco Roca é espanhol, né? E de alguma maneira a paleta de cores, a forma como ele trafega pelo lugar te coloca lá. Parece que você tá mesmo naquela casa de campo, uma vista linda, né? Uma coisa meio bucólica e tal. E é tão bacana porque o Paco Roca ele consegue te dar um sentimento de pertencimento àquele lugar, né? Tanto isso é verdade que é difícil terminar esse álbum sem ter um suorzinho caindo dos seus olhos, né? No final da leitura. É muito bonito, sabe? Tem toda a questão com as plantas, a questão. O que é uma casa, né? Assim, qualquer um que esteja assistindo agora, que morou numa casa quando era criança, e de repente a casa não tá mais lá, você fica meio abalado, né? Te dá uma coisa meio estranha. No tipo, a minha memória tá indo embora, porque aquela estrutura física da memória tá indo embora. Mas o que é a estrutura física? Será que é a casa? Ou será que são as lembranças que você teve lá dentro daquela casa? Né? Aonde que tá a tua memória? Aonde que estão os momentos felizes e os tristes também daquele lugar? Será que é o lugar que faz você ou você faz o lugar? Então todas essas questões estão permeiam esse álbum aqui, que é um álbum extremamente singelo, né? Ele é simples, é só isso que eu falei mesmo, mas ao mesmo tempo ele tem uma profundidade tão grande, sabe? Tem a irmã deles, né? A irmã do Paco Roca, que tem uma filha, que é a neta do pai deles, que faleceu, que fala: Poxa, eu queria que minha filha conhecesse melhor o meu pai, sabe? Então, assim, o legado que as pessoas deixam, essa casa era o legado do cara, e agora como é que você vai se desfazer desse legado? Mas por outro lado,
esse legado era dele, né? Não era das crianças que hoje em dia são adultos e tal. Então, como que essa casa de veraneio se transforma numa em algo mais, se transforma na memória, se transforma na forma como você enxerga as coisas. Então, putz, é um álbum que é muito bonito, é um álbum que não tem como não recomendar, vale a pena mesmo. É difícil você ler ele e não pensar na sua própria vida, porque assim, como diz no próprio pós-fácil, e não, isso não é nenhum spoilers, toda a história é sobre o passar do tempo. Toda a história que você conta, qualquer história que você pegar aqui, toda essa biblioteca aqui, é uma história sobre o passar do tempo, né? Sobre o que acontece no tempo. Não existe uma coisa que incomode mais o ser humano do que o passar do tempo, a entropia, né? Então você sabe que você vai morrer, você sabe que o seu fim está próximo, você sabe que cada dia que você avança, cada aniversário que você comemora, é mais um passinho em direção ao fim, né? E quando chega o fim de uma pessoa que você ama, o que sobra dela? Talvez seja uma casa. Então é isso que esse álbum vai falar. Vale muito a pena, moçada, vale muito a pena mesmo. Ótimo trabalho do Adivir. Aliás, esse formato também, widescreen, ficou super bacana e tal. E ó, vale muito a pena. E pra ler isso aqui, eu lembrei de um álbum chamado... Opa, deixa eu tirar o plástico. Chamado também A Casa, só que é Casa Encantada, do Terço. Esse álbum aqui, que se não me engano é de 74. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. 76. É um álbum maravilhoso, né? É um álbum que foi gravado num sítio e tal, onde tinha essa tal Casa Encantada. Então ele foi gravado em uma casa encantada pelo Terço, que é a primeira banda do Flávio Venturini, que depois fez o 14 Bis e tal. E só pela música Flor de la Noite já valeria você conhecer esse disco. Mas não, ele é muito mais do que isso. Eu ainda acho o outro disco do Terço, o anterior a esse, melhor, né? Mas A Casa Encantada é maravilhoso. Então, se você puder, dá uma olhadinha aí no seu Spotify, Deezer, seja lá o que for, e dá uma olhadinha na Casa Encantada enquanto você lê A Casa do Pablo Roca. Beleza? Do Paco, né, Pablo? Do Paco Roca. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Não esquece de ouvir o nosso podcast. Beleza? Até mais!